Glória a Deus. Eu sei que quando a gente vai ministrar, a gente passa um tempo estudando a palavra, lendo algum livro, lendo a Bíblia. E eu dei uma instrução, sabe, para os líderes dessa igreja. Eu quero dizer para você, leia as literaturas do irmão Reig, do apóstolo Bud, Mama Jen, pessoas do nosso ministério, para que você esteja de fato inserido nessa visão. É tão bom você falar, obrigado, Pai. Você vai para Campina Grande, você fala, como é bom ouvir as mesmas coisas. Você está aqui ouvindo as mesmas coisas que nós ouvimos lá, que nós ouvimos na sede, e sabemos que isso é segurança para nós. Salmo 147, no verso 15, diz assim, ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra ela corre velozmente. Na NTLH diz que o Senhor ele dá uma ordem, e ela chega depressa aonde Ele quer. A palavra de Deus, irmão, está disponível. Sabe, ela pode chegar em qualquer lugar rapidamente, mas eu quero dizer para você, quando você chega cheio da palavra de Deus, sabe, em algum lugar, aquele lugar já não é mais o mesmo. Circunstâncias são mudadas só porque você chegou, irmão, carregado de poder, carregado de unção. A prática da palavra de Deus, irmãos, precisa ser uma diariamente nas nossas vidas. Leitura, meditação e praticar essa palavra. Romanos 8, no verso 14, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. João 1,12 diz que todos quanto receberam, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em algumas versões vai dizer o poder de ser filho de Deus. Você já parou para meditar sobre isso? Sabe, quão poderoso é você saber que você tem um Deus que é o seu Pai, que se você crer, você vai fazer as obras maiores do que Ele fez aqui. A Bíblia diz que Jesus, Ele não considerou ser Deus algo que se devesse apegar. Ele se esvaziou de si mesmo. Mas se Ele disse, irmão, que nós vamos fazer obras maiores, creia, porque foi o próprio Jesus dizendo para mim e para você. Sabe, Jesus já morreu, já ressuscitou, e a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. Mas na carne não vai ter possibilidade da gente entender isso. A gente só vai entender isso no Espírito, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Nós vamos falar um pouquinho de como ser guiado pelo Espírito. Aí a parte do que eu vou falar para você está nesse livro do irmão Reig, que diz, ouça o seu coração. Nós compramos lá em São Paulo, deve ter na Vitória, não vi ele lá ainda. Mas depois se vocês quiserem, pode pegar. Eu li 2 vezes esse livro essa semana, é um livro fininho. E é tão bom, irmão, você se alimentar da palavra de Deus, se alimentar daquilo, sabe, que é base do nosso ministério, de homens que foram à nossa frente. E como é bom você ouvir o seu coração. Sabe, o seu coração não são os seus pensamentos, não são os seus sentimentos, não é esse órgão físico que bate dentro do teu peito, mas é o seu homem interior. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar isso na palavra. Então vai, como é que é? Como é que é o meu coração? O seu coração é o seu homem interior. Que a Bíblia está dizendo que o teu coração é o teu homem interior, é o teu verdadeiro eu, é o teu ser espiritual. Amém? Romanos 8,14 eu já li para você. João 12 também, já falei aqui para você. Aleluia, glória a Deus. Mateus 5 no verso 13. Quando você entende que você é filho de Deus, você precisa chegar nos lugares fazendo a diferença. E aqui diz assim, vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe pode restaurar o sabor? Para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A Bíblia diz aqui também que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, no velador, e alumia todos os que se encontram na sua casa. Aleluia, irmão, como luz do mundo, nós precisamos de fato, sabe, que as pessoas olhem para nós e falem assim, eu vejo Deus em você. No verso 16 aqui de Mateus 5, vai dizer, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Por meio de você, irmão, por meio de nós, Cristo é glorificado. Aleluia. Por isso que nós somos o povo que falamos fé, independente das circunstâncias que nós estamos vendo. Aleluia. Porque sabe o que o coração físico, ele não tem possibilidade de crer, mas o seu homem interior crê. Por isso que você crê e fala. Amém? É bom demais, irmão, saber que nós somos filhos de Deus. Sabe que você sabe que tem um Deus que cuida de você, que te protege, que te guarda, que te livra de todo mal. É bom demais você saber que você é a luz do mundo, que você é sal da terra.
que ainda que esteja em trevas, quando você chega, você fala, ei, cheguei. Satanás precisa saber, irmão, quando nós chegamos no lugar. Ele precisa saber que você chegou ali para ser luz naquele lugar. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, uau, quando você chegou, algo diferente aconteceu aqui. É tão bom estar perto de você. Aleluia, irmãos. Graças a Deus. Como é bom ser luz em meio às trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas você não está no mundo, irmão. Você está em Cristo. Essa é a tua posição. E não está pior porque eu e você estamos aqui para ser a luz desse mundo. Amém? Provérbios 20, 27. O que é o coração do homem? O que é o coração? Diz assim. Aleluia. Deixa eu desacelerar aqui. Tem muitos versículos aí. Maiara está lá rindo, né, Maiara? Vamos. Provérbios 20, no verso 27. Vai ficar gravado, irmão. Tem muito. Eu gosto de ler os livros do irmão Rei, que é Bíblia pura, irmão. É Bíblia de canto a canto, irmão. Meu Deus. Provérbios 20, no verso 27, vai dizer: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha. Em algumas versões vai dizer vasculha, em outras vai dizer revela, examina todo o teu ser. Sabe, seu coração, irmão, não é esse órgão físico que bombeia o sangue para todo o seu organismo, mas é o teu homem interior. E nós vamos entender isso, que você é um espírito. Aleluia. Tem uma alma e habita em um corpo. E eu falei muitas das vezes aqui, que quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, eu não sou isso não. Eu achava que eu era isso aqui que eu estava vendo. Mas você é exatamente o que você não está vendo. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo Hebreus 12, no verso 1. Aleluia. Quando você entende essas coisas, você começa a falar, obrigado, Pai. Porque é o Senhor que me conduz, é o Senhor que me guia. E sabe que tem coisas no meio do caminho, irmão, que vai tentar te embaraçar, vai tentar te parar. E aqui Hebreus 12, no verso 1 e 2 diz. Aleluia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos, não é de qualquer jeito, a Bíblia diz, é com perseverança, a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira, irmãos, proposta para mim e para você. E a Bíblia diz que o pecado nos assedia dia após dia. Mas tem uma carreira que nós devemos correr com perseverança, como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou da ignominia, que está assentado à destra do trono de Deus. Efésios 2, no verso 6, diz que nós estamos assentados com Ele. Mas você consegue entender isso naturalmente? Se não for pelo Espírito, irmão, você não vai conseguir entender. Porque se você olhar para você e falar, não, mas eu estou aqui. Não, a Bíblia diz que você está assentado com Cristo. Como, irmão? Aleluia, Espírito, irmãos. Efésios 2, no verso 6 diz, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o nosso lugar. Então, independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias, eu sei aonde eu estou. Sabe, irmão, tem pessoas que vão chegar, sabe, perto de mim, perto de você, somente para aumentar a nossa fé, para você saber qual é a posição que você está. E eu falei, esse dia eu conversava com uma pessoa que passa por umas circunstâncias que naturalmente, sabe, a medicina diz que não tem jeito, o mundo diz que não tem jeito, mas pastor, eu estou em Cristo, esse é o meu lugar. Ei, eu sei onde eu estou. Mas, irmão, aleluia, a Bíblia diz que Jesus se admirou com a fé de um centurião, irmão. Tem pessoas que vai fazer você se admirar com a fé dela. E eu espero que você seja um desses também. Independente das circunstâncias, você vai estar sorrindo, sabe, de Gênesis e Apocalipse. É sorriso de canto a canto. Aleluia. Mas na carne a gente não vai conseguir entender isso, irmãos. Sabe? A gente precisa entender que nós somos um espírito. E eu vou falar isso porque isso bateu muito forte dentro de mim, porque tem pessoas que não conseguem entender desse jeito. Pastor, mas onde que está a base bíblica para isso? Eu vou ler rapidamente, talvez a Maiara não vai me acompanhar ali, né, mas vai, sabe, Gênesis 1, 26, no verso 27, João 4, 24, 1 Tessalonicenses 5, 23, Hebreus 4, no verso 12, você não precisa de abrir, mas eu vou ler primeiro aqui para você, Gênesis 1, no verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. João 4, 24 vai dizer que Deus é Espírito.
Então você é feito imagem e semelhança de Deus em quê, irmão? Em espírito. Porque nós somos diferentes um do outro, naturalmente falando. Aleluia! Mas você é espírito, então você é imagem e semelhança do seu Pai. No verso 27 ele vai dizer, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Amém? Você é a imagem de Deus. Amém? E ele continua dizendo, para que não haja dúvida nenhuma, homem e mulher os criou. Porque Satanás é sujo, está querendo inventar outras coisas que não provém de Deus. Amém, irmão? Aleluia! João 4:24, você não precisa de abrir, mas vai dizer que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Se Deus é Espírito, nós somos imagem e semelhança dele. Isso nós devemos entender que nós somos o Espírito. Amém? 1 Tessalonicenses 5, no verso 23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se fosse a mesma coisa, não haveria separação, irmãos. Aleluia! Hebreus 4, no verso 12, eu amo essa palavra, é uma das que eu mais gosto para usar, para falar acerca desse assunto. Diz assim, Hebreus 4, no verso 12, aleluia! Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se fosse a mesma coisa, não seria necessário dividir. Amém? Marcos 11:23 vai ajudar a gente a entender melhor essas coisas. Você sabe que eu amo esse versículo, você sabe ele de cor, mas eu quero ler com você. Porque em verdade, eu vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que fará aquilo que diz, assim será com ele. Não é o teu coração físico que vai entender, não é o teu coração físico que vai crer, é o teu homem interior. Você precisa de crer com convicção, nada, não tem sentimento que vai mudar a convicção que está dentro de você. Porque a palavra está dizendo, se eu creio no meu espírito, se eu creio no meu coração, eu não duvido, sabe, vai acontecer. Não importa, irmão, as impossibilidades, não importa o que o diabo tem dito a você. Creia com o seu homem interior, creia com o seu espírito, sabe, e fale com a sua boca. Aleluia, porque vai acontecer. Romanos 10, no verso 8 até o 10 diz, porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, mas em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Seu coração físico não tem capacidade de crer, irmão. Quem crê é o teu espírito. Aleluia. Seu coração físico é maravilhoso, para bombear o sangue, para te manter vivo, para, sabe, para um bom cardio, uma boa corridinha, para melhorar o coração, para bombear o sangue para todas as partes do nosso corpo. Mas você precisa de crer com o teu espírito. E a primeira vez que eu vi isso, eu falei, parecia que era loucura. 1 Pedro 3, no verso 4. Mas o seu espírito crê. Abre comigo. 1 de Pedro 3, no verso 4. Aleluia. Obrigado, Pai. Deus é bom. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Espírito manso e tranquilo, irmão. Mesmo diante das adversidades. Quando você consegue entender que não é a circunstância que vai mudar aquilo que você é por dentro. É desse jeito que você é. Aleluia, manso e tranquilo. Porque a Bíblia diz que se você nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para trás. 2 Coríntios 5,17, eu anotei, depois a gente vai ler. Esse homem interior, o mesmo que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios 4, no verso 16, na parte B que diz, o mesmo espírito, não, mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que o homem exterior, essa capa que você está vendo aqui por fora, se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Aleluia! Você consegue entender isso, irmãos?
Sabe, como filhos de Deus, a gente consegue compreender essas coisas. Romanos 8, no verso 16, diz que o próprio Espírito, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E por isso você consegue entender. É por isso que eu ando por fé. É por isso que eu não vivo olhando para as circunstâncias. É por isso que nessa igreja nós vamos falar sempre de 2 Coríntios 5, no verso 7. Que eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. Naturalmente falando, irmão, não é de forma natural, sabe? É crer com o teu espírito. Aleluia, crer nas impossibilidades. Porque o que é fé, irmãos? É chamar à existência as coisas que não são como se já fosse. Se eu não estou vendo, mas eu creio com o meu espírito, eu tenho convicção, vai acontecer. Porque assim a palavra diz a nosso respeito. Aleluia. Sabe, nós não somos guiados, irmão, por sentimentos. Foi Deus que nos deu os sentimentos, foi Deus que nos deu as emoções, irmão. Mas nós não somos guiados por elas. Nós somos guiados pelo Espírito. Aleluia. Por isso que você não anda pelo que vê. Por isso que você não anda pelo que falam de você, ou pelo que falaram de você. Nós andamos pela palavra de Deus. Aleluia. Sabe, tem uma experiência nesse livro que vai dizer que se você colocar a mão no fogão, irmão, e você vai saber pelo seu sentido, do sentido do tato, que aquele fogão está quente, você vai tirar a mão. Mas quando as circunstâncias impossíveis, naturais, estiver dizendo, está impossível, isso não tem jeito. Aí você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que não existe nada que é impossível para o nosso Deus. Aleluia. Quando as circunstâncias dizem, não tem mais jeito, não tem mais solução, você tem um ajudador que mora dentro de você. Você crê com o teu Espírito, sabe, o Espírito Santo pega junto com você e te ajuda nas tuas fraquezas. Eu já disse aqui, fraquezas não é pecado, não é falta, é quando você não consegue mais fazer, quando você não consegue nem ter mais força, o Espírito Santo te ajuda. Quantas vezes nos deparar, pastor, mas a Bíblia não dá força àquele que não tem nenhum vigor? Dá, irmão. Mas pode chegar a determinada situação que você está com pouco vigor mesmo, e você precisa da ajuda do Espírito Santo para ter força, para ser fortalecido. Ou de repente se associar, irmãos, com alguém que tem mais fé que você. Ou se associar com alguém que vai falar, levanta, sabe, o Senhor é contigo, Ele te ajuda. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. 1 Coríntios 14, verso 14 e 15. Aleluia. Eu quero dizer, deixa o Espírito Santo nas impossibilidades te ajudar, irmão. Aquieta-te. Quieta a tua alma, quieta teu espírito. Aleluia. Ore ao Senhor. Nós vamos falar de oração. Aleluia. Crente precisa de orar. Crente precisa ler a palavra. Para ter comunhão com Deus, irmão, para que você seja de fato guiado. Não é orar, sabe, igual miojo, né, coisa instantânea que você faz em 2 minutos. Não, passe um tempo orando, meditando essa palavra. 1 Coríntios 14, no verso 14 e 15, vai dizer assim, porque se eu orar em outra língua, principalmente você que é nascido de novo, que é batizado com o Espírito Santo de Deus, se não for você pode ser hoje, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Aleluia. Você está orando em línguas, irmão. Muitas das vezes você pode até não saber o que você está falando. Você pode orar com entendimento, louvando a Deus, agradecendo. Porque nós aprendemos aqui, nós aprendemos na conferência, que é aquilo que você agradece multiplica. Você pode orar acerca de umas coisas que ainda não aconteceram e dar graças a Deus. Obrigado, Pai. Porque naturalmente não aconteceu. Mas eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor está muito à frente. E porque eu creio, eu falo, já aconteceu. Comece a dar graças, irmãos, por aquilo que de repente ainda não aconteceu, mas porque você crê e vai acontecer. Aleluia. Romanos 12, no verso 2, é tão conhecido, irmão, e nós vamos repetir isso aqui algumas vezes hoje. Porque o crente precisa ter a mente renovada pela palavra de Deus. Porque nós abrimos a nossa boca para dizer, eu tenho a mente de Cristo, mas eu não tenho a mente de Cristo vendo notícias desse mundo. Eu não tenho a mente de Cristo vendo porcaria na internet. Eu só tenho a mente de Cristo quando eu medito na palavra de Cristo. Romanos 12, no verso 2, vai dizer, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deus sempre vai ter para mim, irmão, para você uma boa, uma agradável e perfeita vontade. A Bíblia diz, Jeremias 29, 11, eu bem sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas naturalmente falando, irmão, a gente não vai conseguir entender.
pensando nas circunstâncias, pensando nas adversidades, pensando nos problemas, isso vai aumentar mais e mais. Mas eu já dou graça, Pai. Jesus nos ensinou, Ele olhava para o céu, irmão, com 5 pães, 2 peixinhos na mão. Pai, eu te dou graças. E aquilo se multiplicava na mão de Jesus, irmão. Aleluia, sabe, dê graças pelo que tem, dê graças pelo que vai acontecer. Sabe, vai se multiplicar na tua vida tudo que você dê graças ao Senhor. Ele é bom, irmão. Aleluia. Judas 1, no verso 20, diz: vós, porém, amados, está falando de mim e de você, irmão, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Sabe, irmão, perca o seu controle mesmo, porque às vezes você vai orar, e aí você vai querer correr, você vai querer rir, você vai querer chorar, mas você vai ficar tão cheio, sabe, no seu espírito, do Espírito Santo de Deus, que isso vai se manifestar no seu corpo físico. Por isso que quando você chegar aqui na igreja, você vê uma pessoa correndo, você vê outra pessoa chorando, irmão, que você vai chorar de alegria. Você vê uma pessoa vibrando, irmão, se vibre junto com ela também, se alegre junto, deixa o poder de Deus, sabe, exalar através da sua vida. Aleluia, né? Outro dia as irmãs estavam orando aqui em cima, cantando, daqui a pouco a Dani pegou o telefone, ela começou a cantar em línguas aqui, eu falei, meu Deus do céu, sabe, Deus pode fazer essas coisas, irmãos. Estava orando, falei, meu Deus, está cantando, oh, aleluia, se alegre, sabe, se encha do Espírito Santo de Deus, aleluia. 2 Coríntios 5, no verso 17, eu sei que você já conhece, mas é bom demais falar dessas coisas. E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui, irmãos? A Bíblia está dizendo que você é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Quando você recebe Jesus, você acha que alguma coisa muda do lado de fora? Continua do mesmo jeito, irmãos. Mas se está falando que fez novo, irmão, foi o seu espírito que foi recriado, você passou a ser uma nova criatura. Aleluia! Foi o seu homem interior, irmão, que se renovou. Porque por fora nós continuamos as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Mas aí o que acontece? Aí por isso que nós precisamos da renovação da palavra, da renovação da mente pela palavra de Deus. Porque aquelas coisas que a gente fazia mais já não condiz mais com a nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Aleluia! Sabe, mas os pensamentos não mudam da noite para o dia. Se uma pessoa recebe Jesus hoje e ela tinha pensamentos errados, irmão, ela vai continuar tendo pensamentos errados amanhã. A palavra vai sendo colocada, sabe? Entra pelo teu coração, entra pela tua mente, cai no teu coração, e você vai ouvindo a palavra, eu não posso viver mais do mesmo jeito. E coisas são mudadas. Me lembro que quando eu me converti, eu recebi Jesus, eu não era dessa palavra, eu tinha vontade de fazer as coisas que eu fazia antes. Inclusive eu tinha algo marcado para a semana seguinte, só que eu resolvi confiar na palavra, ouvir a palavra. Sabe, o irmão vai contar nesse livro aqui, que tinha um homem drogado. Esse homem, ele foi para a igreja, recebeu Jesus, e ele não passou a vontade dele de usar drogas. E ele ganhou uma fita, naquela época, ele falou assim, ó, o pastor falou para ele, ouça essa fita quantas vezes você puder. Leia a palavra quantas vezes você puder. E a hora que você estiver cansado, que você não estiver conseguindo entender mais nada, você para. Mas você continua lendo. E aquele homem foi para a igreja, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, tendo teu espírito recriado, mas ouvindo a palavra. 2 anos depois, ele disse que aquele homem teve a mente mais brilhante do que ele nunca, uma mente tão brilhante como ele nunca imaginou ter. 4 anos depois, ele fez um projeto que os bancos quiseram contratar aquele homem por causa da inteligência e da sabedoria que havia na vida dele. Só a palavra de Deus pode fazer essas coisas, irmãos. Sabe, aleluia, Tiago 1,5 vai dizer, irmão, se eu e você não temos sabedoria, nós podemos pedir a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Sabe, eu declaro, irmão, que os seus olhos vão ser iluminados nessa manhã. Sabe, não é os seus olhos naturais, mas é os olhos do seu espírito. Assim como o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios para nós. Ouvidos espirituais abertos, para que possamos de fato ouvir a voz do Senhor e atender os comandos do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, que não estejamos focados nas muitas vozes que há no mundo, irmão, mas na voz da palavra de Deus. É essa palavra que vai mudar, irmão, toda a circunstância. Aleluia. 1 de Pedro 3, no verso 4, diz assim, seja porém o homem interior, acho que eu já li, mas vou ler de novo. O homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui em 1 Coríntios 9, no verso 27, ele diz assim, mas eu esmurro meu corpo e reduzo-o à escravidão,
para que tendo pregado a outros, eu não venha mesmo a ser desqualificado. Sabe, irmão, se ele fala que ele esmurra o corpo dele, irmão, certamente a carne dele tinha vontade de fazer outras coisas. Mas ele falou assim, eu vou reduzir o meu corpo à escravidão. Meu corpo não vai me dominar. Aqui em Romanos 12, no verso 1, o apóstolo Paulo fazendo um rogo, implorando, dizendo, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, irmão, pela palavra de Deus. Jesus já fez o que tinha que fazer por nós, irmão, mas eu e você renovamos a nossa mente para nós nos tornarmos como Ele é. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos nessa terra. E tem pessoas que dizem que isso é heresia. Não, está lá em 1 João 4, no verso 17, irmão. Aleluia! Assim como Ele é, irmão, você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Aleluia! Glória a Deus. Ah, pastor, eu sou um espírito, e se você não renovar a tua mente, irmão, maldade pode chegar em você. Aleluia. O diabo ele não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que ele tenazmente nos assedia todos os dias. É por isso que tenazmente nós precisamos estar renovando a nossa mente pela palavra todos os dias. Tiago 1, no verso 21 e 22, diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei-vos com mansidão a palavra em vós implantada. Então como é que eu acolho a palavra, irmão? Com mansidão, me esvaziando de mim mesmo, a qual ela é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Bom, a nossa alma, irmão, precisa ser renovada a cada dia. Porque se você ficar vendo televisão, vendo novela, que vai ser renovada daquelas coisas. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos acolher a palavra, para que nós possamos nos livrar de todo o acúmulo de maldade. Aleluia! Glória a Deus! Então se afaste do pecado, irmão, e receba o refrigério do Senhor. Aleluia! Tem refrigério na palavra, tem remédio na palavra, tem tudo que eu e você precisamos na palavra de Deus. Aleluia! Uma mente renovada pela palavra, ela sempre vai agir, irmão, em conformidade com a palavra. Aleluia! Estava pensando sobre isso, irmãos, graças a Deus. Às vezes circunstâncias acontecem para querer nos aborrecer, nos magoar, nos entristecer, irmão. Mas quando você renova a mente pela palavra, você sabe que essas coisas não podem morar dentro de você. E eu falo com a minha esposa, meu amor, eu não consigo, né? Às vezes coisas se levantam, às vezes falsos testemunhos se levantam. Meu irmão, eu não consigo ficar com raiva. Eu falo, meu Deus, só pode ser Deus. Porque, irmão, nós estamos na palavra. Então não deixe, irmão, se alguém te magoou, se alguém te aborreceu, se alguém te entristeceu, se alguém falou de você, sabe? Ei, não deixe essas coisas ficar no seu coração. Dessa forma o Espírito Santo não vai conseguir te guiar, irmão. Aleluia, que não haja amargura, rancor. Você tem uma mente extraordinária. Aleluia. Sabe como é que eu venço, pastor? A tentação, como é que eu venço as circunstâncias que estão se levantando, os dardos que o diabo está lançando? Salmo 119, no verso 11, diz, guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Guarda a palavra do Senhor, irmão, no teu coração. O salmista está dizendo, eu guardo no coração. Irmão, não é no seu coração de carne não, irmão. É no seu homem interior, para você não pecar contra o Senhor. Aleluia! Sabe, muitas pessoas às vezes caem, irmão, no meio do caminho, porque deixaram outras coisas ocupar o lugar de Deus. Deixaram de guardar no coração a palavra de Deus. Deixaram de acolher com mansidão a palavra de Deus. Isso não é para mim e para você. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Irmão, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós temos um alvo, sabe? Eu quero dizer, nada vai poder fazer você parar, irmão. A única pessoa que pode impedir de você avançar e de chegar onde tudo que o Senhor tem para você é você mesmo, ou sou eu mesmo. Mas eu declaro todos os dias, Pai, obrigado. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Obrigado, Pai, porque eu estou em avanço. Obrigado, Pai. Não, declare que você é um sucesso. Declare que a sua esposa é um sucesso, que seus filhos são um sucesso, que o seu marido é um sucesso. Declare aquilo que você quer ver. Eu falei lá no curso de casados, antigamente eu falava das circunstâncias, né? Eu falava, meu Deus, que leseira, que sonceira. Você quer isso, que a pessoa que está do seu lado seja isso? Não. Você quer que seja próspera, que seja abundante, sabe, que seja cheia de vigor, que seja cheia de vida. É desse jeito. É tão bom, irmão, ficar perto de pessoas sábias. É tão bom ficar perto de pessoas inteligentes. É tão bom ficar perto de pessoas prudentes. Sabe, hoje eu falo, minha esposa chega, meu amor,
Vamos melhorar nisso. Irmão, tão bom ouvir quando ela está falando comigo, quando eu preciso avançar. Quando eu falo com ela, né, e é tão bom quando as pessoas dão relatórios que você mudou. Não é você dizer não, porque eu sempre tive muita facilidade de me autoelogiar, né? A estima alta, né? Glória a Deus. Tão bom quando eu vejo sair da minha esposa, da boca dela. Nossa, irmão, está falando com a minha irmã. Meu Deus, como meu marido é uma benção. Irmão, isso é bom demais. Não é você ficar se autoelogiando, não, irmão. Deixa as pessoas fazer isso, deixa as pessoas ver Cristo em você. Aleluia. Gálatas 6, no verso 8, abre comigo, vou ler na NVT. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai, Deus é bom. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Aleluia. Você não faz mais a vontade da carne, porque você anda em Espírito, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quer ter vitória, irmão? Mantenha teu corpo em sujeição ao Espírito, né? Temos coisa para poder avançar. Não pensa que essa palavra não está cortando em mim, não, irmão. Está cortando. Eu tenho coisa para poder melhorar. Eu estava lendo aqui que o irmão... o nome dele é diferente, mas é o Smith Wigglesworth. Ele diz que nada determinava quem ele é, que ele sentiria, o que ele ia sentir. Ele falou assim: eu determino o que o Wigglesworth vai sentir. Porque tem pessoas que às vezes não vêm para a igreja e dizem: eu estou cansado, eu estou desanimado hoje, trabalhei essa semana toda, vou me dar o direito. Irmão, você está em um lugar que você recebe uma palavra, onde muda a sua vida. Você está em um lugar onde tem uma unção coletiva, capaz de mudar toda e qualquer circunstância que o diabo estiver tramando contra você. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Hebreus 10, 25, que nós não devemos ser como alguns cristãos, que deixam de congregar. Se tem essa instrução, irmão, é porque nós devemos estar na igreja. Então não deixe a sua carne, determinar aquilo que você vai fazer. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Gálatas 5, no verso 16 e 17, diz assim: por isso eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, e assim vocês não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana, ela deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Aleluia. Diga aquilo que você crê. Diga a palavra de Deus. Por isso que aqui nós aprendemos a decorar mesmo a palavra de Deus, para na hora da adversidade, né, sair palavra. Nós não somos daqueles, irmãos, que a circunstância se levanta ali fora, a gente vai falar o contrário da palavra que nós pregamos. 2 Coríntios 4, no verso 13, diz que tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso também nós falamos. Então o que você tem falado, irmão? O que você tem crido é o que você tem falado. E eu sei que é a palavra de Deus, não é outras coisas. Amém? Seja assim, para mim e para você. Filipenses 4, no verso 12 e 13, o apóstolo Paulo, após passar por algumas pressões, mas ele sabia que aquelas pressões não podiam mudar o homem que ele era por dentro. Ele diz assim, Filipenses 4, verso 12 e 13: eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância e também como de escassez. Após passar por várias coisas, ele pode dizer: mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Essa força vem do Senhor, irmão. E essa força você não consegue sozinho em casa. Você precisa dessa palavra. Você precisa de congregar. Você precisa estar perto dos seus irmãos. Sabe que quando uma brasa chega perto de uma brasa, ela pega fogo, irmão? Sabe que você, quando você estiver triste, a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Que a alegria do Senhor, ela é a minha, ela é a tua força. Nós vamos conseguir isso no Senhor. Então não deixe de vir para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 12, no verso 1. Eu já li. Mas diz assim: portanto, também nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tem uma corrida, irmão, proposta para mim e para você.
Deixe de fora qualquer coisa, sabe, que te atrapalhe na tua corrida espiritual. Creia nessa palavra, queira chegar, sabe, em lugares, sabe, que você já se viu lá na frente, sabe, lugares altos que o Senhor tem preparado para você. Josué 1:8, abre comigo, você já conhece essa palavra. Mas aqui tem uma instrução para nós. E quando você lê isso daqui, e por muitas vezes eu lia Josué 1:8, Josué 1:8, Josué 1:8. Quando você está meditando nessa palavra, você está treinando seu espírito a crer no que você está lendo, no que você está falando. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Crescimento espiritual, irmão, é uma tarefa minha e sua. Renovar a mente pela palavra, irmãos, é uma tarefa minha e sua. Aleluia. Ninguém pode renovar a minha mente, irmão, por mim mesmo. Eu renovo a minha mente meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, colocando os pensamentos de Deus para dentro. Aleluia, glória a Deus. Efésios 4, no verso 22 e 24, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. 1 Pedro 2, no verso 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que, por meio dele, vocês cresçam para a salvação. Sabe, irmãos, você já viu uma criança recém-nascida quando ela está com fome? Ela chora, ela, né, só de sentir o cheiro do leite da mamãe, ela já fica animada, irmão. Eu fiquei pensando, meditando sobre isso aqui, irmão. Como criança recém-nascida, desejem de coração, irmão, sabe, mergulhar nessa palavra. Deseja, sabe, o leite espiritual puro. Por meio dele nós possamos crescer cada dia mais e mais em todas as áreas. Áreas que eu estou deficiente, irmão. Quanto mais eu medito na palavra, mais essas áreas serão mudadas nas nossas vidas. Aleluia! E eu quero falar para você de 4 princípios que eu anotei desse livro aqui para você treinar o seu espírito. Nós precisamos, irmão, treinar o nosso espírito. Um deles é meditar, sabe, no Evangelho, como nós lemos lá em Josué 1, no verso 8. É meditar o tempo inteiro, irmão, é pegar aquela palavra, sabe, ficar durante o dia pensando naquela palavra. Se você vai ler aqui sobre o leite espiritual, obrigado, Pai. Eu preciso dessa palavra. Eu tenho sede de Ti, Senhor. Obrigado, porque essa palavra me fortalece. Começa a meditar na palavra, irmãos. Vai saltar revelações de você que de repente você fala: meu Deus, eu nunca tinha pensado dessa forma. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, irmãos. Mas tem aqui uma receita para nós: meditar neste livro de dia e de noite. Todos nós queremos uma família bem-sucedida, meditar nessa palavra de dia e de noite. Todos nós queremos saúde para o nosso corpo, irmão, meditar nessa palavra de dia e de noite. Aleluia! Essa palavra tem tudo que nós precisamos. Segundo, praticar a palavra, irmãos. Não ser só um ouvinte, mas ser um praticante da palavra. Terceiro, dar primazia às escrituras de Deus. Ela precisa ser o nosso primeiro alimento de manhã. Aleluia, dar primazia à palavra de Deus e obedecer prontamente tudo aquilo que o Espírito Santo tem te conduzido, tem te guiado a fazer. Tudo aquilo que Ele diz ao teu Espírito. Mas como que eu ouço o Espírito Santo, irmãos? Se eu não leio a palavra, se eu consigo só murmurar, se eu só consigo reclamar, não tem como, irmão. Essas coisas vão ocupar o lugar de Deus na sua vida. Aleluia, sabe, meditar sobre o Evangelho, sabe, é você focalizar a sua mente, refletir sobre o que a palavra diz ao teu respeito. Nós já falamos, praticar a palavra, sabe, louvando a Deus, agradecendo a Deus o tempo todo, sabe, dizendo, ainda que circunstâncias se levante. Eu lembro que alguns irmãos aqui passaram por circunstâncias, mas sabe aquela palavra que eu vejo que sustentou esse povo? Obrigado, Pai, porque as leves e momentâneas tribulações produzirão para nós um eterno peso de glória. Irmãos, eu já posso ver frutos sendo colhidos por esses irmãos. Aleluia. Por quê, irmãos? Não olharam para as circunstâncias, mas começaram a dizer a palavra. Circunstâncias se levantando, sabe, lágrima no olho, mas quando você ia conversar, a pessoa, só vai melhorar, só vai melhorar. Não, é por fé, irmão, não é pelo que você está vendo. Porque nós abrimos a boca aqui para cantar, só vai melhorar. A nossa vida é como a luz da aurora, irmão, e de fato a nossa vida ela é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Não importa o cenário que o diabo está pintando, irmão, as coisas vão mudar, se você ousar crer e falar.
Aleluia! Filipenses 4, no verso 6, diz assim: não se aflijam com nada, e em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus. Irmão, se você tiver alguém que você confia, alguém que vai pegar junto com você, alguém que vai orar junto com você, pode contar também. Mas a Bíblia vai dizendo: contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer, irmãos. Tem outra versão que vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como, irmãos? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Nós aprendemos, irmãos, se você dá graça, vai se multiplicar aquilo que você tem orado ao Senhor. Aleluia! Sabe, as circunstâncias que se levantaram, conte para Ele em oração. Ele vai te ouvir, irmãos. Aleluia! Sabe, por causa disso, porque você conversa com o seu Pai, você tem intimidade, você pode usufruir da paz que excede todo entendimento. As pessoas não entendem, irmão, quando você está vivendo em paz, em meio ao caos. Meu Deus, por que você é desse jeito? Porque você sabe, você tem a paz que habita dentro de você. Aleluia! Aleluia! Filipenses 4, verso 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, irmão? Espírito e alma guardado pela palavra de Deus. Sabe, mente renovada, porque eu estou lendo, eu estou meditando na palavra do meu Pai, na palavra que mudou a minha vida. Aleluia! A circunstância pode até se levantar, irmão, mas você é de fé. Não importa se você não está vendo. A gente para ver a nossa viagem, irmão, ela foi um milagre. Circunstâncias se levantaram, irmãos. Mas sabe, a graça e o favor do Senhor nos alcançou. Kenny Ferreira conta que ele andou 480 quilômetros sem gasolina no tanque. Pastor, mas não é melhor orar para ter gasolina? Amém, irmão. Ora para ter gasolina. E se quando a circunstância chegar, você tem fé para exercer? Amém. Aleluia. Pastor Denis foi alugar um carro por um valor, quase pelo mesmo valor, pegou um carro infinitamente melhor. Só pode ser o quê? Graça e favor do Senhor. Né? Irmã Zenora falou que ela orou na casa dela, o gás dela acabou. 15 dias, e ela orou para render aquele gás durou 15 dias. Aconteceu na minha casa também, irmão. Sabe por quê? Porque nós ousamos crer. Pastor, não é fácil orar para gás, irmão? Crê do seu jeito, irmão. Se você começar a crer nas pequenas coisas, irmão, coisas maiores vão se manifestar na sua vida. Eu falei, meu Deus. Irmãos, a fé, como disse o pastor Denis, que ministrou aqui lindamente terça-feira, ela é real, irmão. Eu não preciso de ver, eu só preciso de crer. E porque eu creio, eu chamo a existência. E por isso as coisas vão acontecer. Aleluia. Quero chamar o louvor, pode vir para cá. Aleluia. Aprenda, irmão, a andar na provisão do sobrenatural do seu Pai. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, nunca se esqueça, irmão, de andar em amor. Porque a Bíblia diz que a fé, ela opera pelo amor. Romanos 13, no verso 10. Porque sem amor, irmão, eu não vou conseguir ouvir Deus. Diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então por isso que eu falei, perdoe. Nunca tenha ressentimentos contra ninguém. Nunca deixe, sabe, a mágoa tomar conta de você. Porque a mágoa, ela vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Aleluia. Gálatas 5, no verso 6, diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera por meio do amor. Aleluia. Sabe, medite na palavra, já falei com você. João 6,63 diz que o Espírito é o que vivifica a carne. Para nada se aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e vida. Aleluia. Quer ter uma vida de abundância, uma vida de alegria? Medite nessas palavras. Se alimente até transbordar, sabe, no teu coração. Em lugar de tristeza, sabe, eu declaro, sabe, alegria sobre a sua vida. Aleluia. Tudo que você precisa, sabe, o Senhor tem na palavra dele para mim e para você. Oh, aleluia. Eu estava lendo que Kenny Ferreira diz que certa vez um homem foi fechar um negócio. E ele fala como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. De repente, ele estava numa estrada e ele ouviu pelo seu testemunho interior, entre nessa estrada. Ele falou, mas esse não é o meu caminho. Entre nessa estrada. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente está fazendo um percurso, de repente a gente muda a rota. Não sei se alguém já reparou com isso, irmão. Você não sabe, livramento Deus te concedeu naquele caminho. Sabe, coisas vão acontecer, você fala, meu Deus, por que eu entrei por aqui? Meu Deus, sabe, irmão,
Siga o testemunho interior. Aleluia, esteja conectado, irmão, com o Espírito Santo de Deus. Ele fala que quando aquele homem chegou naquela cidade, ele ia fechar um negócio de 250 mil dólares. E aí, muitas das vezes ele podia ter dito, Senhor, mas eu vou fechar aquele negócio primeiro, depois eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Irmão, primeiro obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. E aquele homem foi para aquela cidade. Quando ele chegou naquele lugar, tinha um homem bêbado. E aí aquele homem tinha perdido tudo por causa do álcool, tinha perdido família, tinha perdido todos os seus recursos. E ali ele orou para aquele irmão, ele recebeu Jesus, ele pagou a passagem daquele irmão, ele voltou para a cidade e mais tarde, ele mantendo contato com esse irmão, a família foi restaurada, tudo que aquele homem tinha perdido ele havia conquistado por causa de uma palavra e por causa de um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que eu quero te dizer com isso, irmão? Eu e você somos canais de bênção de Deus aqui nessa terra, na vida de pessoas, mas esteja on, irmão, para o Espírito Santo de Deus. E aí quando ele chegou naquele lugar para fechar o negócio, depois que já tinha passado do horário que eles tinham marcado, você sabe que nós somos da fé, nós somos pessoas de horário, mas sabe, o Espírito Santo conduziu ele para outro lugar, para ter uma vida salva, para ter uma vida restaurada, e a gente não sabe quantas pessoas aquele homem alcançou depois. Quando ele chegou naquele lugar, a secretária falou para ele, olha, houve um imprevisto, o meu chefe teve que sair, ele não vai poder te atender hoje, só vai poder te atender amanhã, mas por causa disso ele vai te aumentar mais 10 mil dólares no seu negócio. Irmão, esse é o nosso Deus, irmão. Funcionou para ele, funciona para mim, funciona para você também. A gente só precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quero que você se coloque de pé. Aleluia. Mas eu quero, antes de finalizar aqui com você, aleluia, quero dizer, tenha comunhão, irmão. Sem ter comunhão você não vai conseguir ouvir Deus. Obedeça a palavra. Aleluia. Eu quero falar para vocês algumas coisas que eu anotei rapidamente. Aleluia. Só para a gente seguir rapidamente. Glória a Deus. Nunca deixe que o seu passado impeça a sua obediência a Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele vem nos acusar, dizendo que não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 8, no verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Sabe, não se engane pelas ambições e pelos desejos desse mundo. Seu pai, ele é dono do ouro e da prata, ele pode te dar todas as coisas que você precisa. Mas nunca coloque nada no lugar de Deus. Nunca fique ocupado com assuntos do mundo que faça você perder o contato com aquilo que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração. Aleluia. Fique pronto para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. A presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, ela é um presente, sabe, do Pai para as nossas vidas. Aleluia. Então quero dizer para você, seja guiado, irmãos. Ouça a voz do seu coração. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, ore, independente das circunstâncias, independente daquilo que tem se levantado. Aleluia, eu quero orar com você nessa manhã. Aleluia. Sabe, Deus, ele tem instruções na sua palavra sobre tudo que nós precisamos. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Como é bom ser teu filho, Pai. Oh, aleluia. Como é bom ser guiado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Eu estou diante de uma igreja poderosa, de uma igreja forte, Pai. Eu tenho chamado um povo forte, que conhece o Senhor e que farão proezas. Um povo que ouve, um povo que medita, um povo que lê, um povo que ora, um povo que sabe que o Senhor é o nosso Pai. Pai, dá-nos sabedoria, porque a tua palavra diz que aquele que não tem, peça ao Senhor, que a todos o Senhor dá liberalmente. Eu declaro, Pai, olhos espirituais abertos nessa manhã, ouvidos espirituais sensíveis à tua voz, para que possamos fazer exatamente da forma como o Senhor tem nos conduzido, porque nós somos dirigidos pelo teu Espírito como filhos do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Eu declaro que nenhuma arma preparada pelo diabo prosperará sobre a vida dos meus filhos amados, sobre a vida dessa igreja amada, Pai. Oh, Pai, nós vamos prosperar, porque a tua palavra diz, Pai, que se nós meditarmos nessa palavra, oh, Pai, de dia e de noite, nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos.
tua palavra diz que o Senhor se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos, e nada vai mudar aquilo que a tua palavra diz ao nosso respeito. Obrigado, Pai. Eu declaro, Pai, tudo que os meus irmãos têm colocado diante do Senhor, alinhado com a tua palavra, acontecendo. Muito obrigado, Pai. Obrigado por este dia maravilhoso. Obrigado, Pai, por mentes sendo renovadas pela tua palavra, por pessoas, Pai, que saíram da tua casa para estar aqui, para ouvir a palavra nessa manhã. Eles não sairão da mesma forma, mas sairão com a tua fé aumentada, porque a tua palavra nos garante que a fé, ela vem por ouvir a pregação da palavra de ela foi anunciada nessa manhã. Muito obrigado, porque nós somos porta-voz do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não somos deste mundo. Obrigado, Pai, porque nós somos eternos, ó Pai. Obrigado, porque o maior habita dentro de nós. Não importa o que Satanás tem tentado pintar, não importa qual é o cenário que ele tem tentado criar, a tua palavra diz que nós somos luz do mundo. Se há caos, aonde nós chegamos, ó Pai, as trevas elas são dissipadas. Obrigado, porque quando nós levantamos para fazer proezas, nós levantamos para fazer algo nunca feito antes. Obrigado, porque é o Senhor que nos capacita. Eu oro, Pai, por mentes extraordinárias neste lugar, por mentes brilhantes neste lugar, por ideias extraordinárias chegando na vida dos meus irmãos. Muito obrigado, porque é o Senhor, Pai, que nos habilita. A tua palavra nos capacita, Pai, a sermos como o Senhor é nessa terra. E nós somos felizes por isso, Pai. Muito obrigado. Assim oramos e te damos graça no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Deus é bom. Essa é a palavra para você nessa manhã.